A respeito do TDAH, há uma dificuldade ainda hoje bastante importante em vários níveis. Primeiro, a importância do diagnóstico ser feito o mais cedo possível. Muitas crianças são penalizadas, e jovens, inclusive adultos, por uma ausência de diagnóstico. E ainda, por mais que hoje a mídia traga muito esse tema, a gente vê que essas pessoas ainda são, vamos dizer, discriminadas ou muitas vezes cobradas por serem preguiçosas, por não darem conta de uma atividade do começo ao fim, por não se organizarem, por terem o quarto bagunçado, terem os seus materiais escolares perdidos, como uma atribuição de falta de zelo. E, na verdade, não é isso, né? A questão do TDAH é uma questão de organização neurofisiológica também, onde a pessoa tem mais dificuldade de filtrar os estímulos do que realmente ter um déficit de atenção. Existe, inclusive, uma expressão que diz que o TDAH é um excesso de atenção e não uma falta de atenção. O que quer dizer isso? Que a pessoa que tem o TDAH, ela presta atenção em tudo. Ela presta atenção em tudo, tudo a interessa, de um modo geral, a pessoa tem interesse por várias questões do meio ambiente, mas da mesma maneira que ela tem esse interesse repentino, os projetos não dão continuidade, não tem uma continuidade, não chegam ao seu final. Então, é claro que isso fica muito compreensível quando a gente pensa num aluno, né, que não consegue copiar da lousa toda a matéria, porque ele se perde com os estímulos ali da sala de aula, não consegue se organizar do ponto de vista das estruturas temporais, por exemplo, perde prazos, não consegue se preparar para uma prova a tempo, não consegue ler um livro para a data marcada. E tudo isso traz uma série de consequências, tanto do ponto de vista, vamos dizer, da aprendizagem, mas principalmente do ponto de vista de como essa pessoa começa a se ver. Né? Ela começa a se ver como uma pessoa sem condições, incompetente, que não consegue aprender, o que é um mito, porque a maior parte das pessoas que têm TDAH são pessoas que não apresentam um problema intelectual. Elas apresentam um problema na esfera da atenção e na esfera da organização, da planificação frontal, quer dizer, em geral, com as funções executivas muito comprometidas, o que leva a uma desorganização geral no meio ambiente. Eu acho que é importante falarmos sobre subtipos, né? Porque isso é muito comum, às vezes, né, um pai chega e fala assim, não, mas o meu filho não tem TDAH porque ele presta uma atenção no game danada, né? Ele não se desconcentra quando ele está no game. Então, bom, primeira coisa, isso não é parâmetro para ninguém, vamos deixar muito claro, porque o game é feito para manter a atenção aderida, né? Ele foi construído para que a pessoa não se desconecte, então não é parâmetro, né? Agora, o que eu acho interessante é que tem subtipos, então existe o subtipo desatento, que é aquela pessoa que perde o foco e, como a gente fala, começa a dar uma viajada, né? Então, começa a lembrar do compromisso que tem no fim de semana, ou na festa, ou na outra coisa, ou no encontro, ou, enfim, e perde o foco, ela fica desatenta, né? Existe um outro subtipo que é o hiperativo, né? Aquele que tem como se fosse um excesso de energia, né? Então tá o tempo inteiro já pensando no que vai ser, no próximo passo, né? Fazendo várias coisas ao mesmo tempo e se desorganiza, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, algumas coisas vão ficando inacabadas, né? Então, aqueles projetos que vão ficando inacabados. Então, existem subtipos do TDAH
Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, do desatento, também tem maneiras de funcionamento diferente. Por exemplo, tem crianças, jovens e adultos que quando eles começam a tentar se concentrar numa tarefa que exige, que é mais monótona, né, que exige um esforço atencional, a gente sabe que quem tem o TDAH tem que fazer um esforço muito maior para conseguir manter a atenção focada do que as pessoas que não têm uma desordem nesse circuito atencional. Então a pessoa começa a fazer um esforço muito grande, mas é muito fácil ela perder-se do foco. Então, pode ser por um estímulo externo, vamos dizer, a gente tem lá, passou um carro, tocou o telefone ou o celular apitou, qualquer coisa que aconteça no ambiente, a pessoa imediatamente perde o foco e começa a prestar atenção num outro estímulo. Mas existe aquilo que é o distrator interno. Então, a pessoa se distrai com as próprias ideias, com os próprios pensamentos. E, às vezes, as pessoas que têm o TDAH têm um pensamento acelerado. Então, aquele pensamento vai correndo ali rapidamente, né? Às vezes, num espiral de fatos ou prospectivas, ou, enfim, uma série de coisas. Um excesso de pensamentos. Um excesso de pensamentos. E a pessoa pode perder-se do foco. Então, existem vários subtipos, né? E que isso gera também, às vezes, um pouco de dificuldade no diagnóstico. Nós observamos aqui na clínica, e é bem comum, tanto aqueles que vêm com diagnóstico de TDAH, que não tem TDAH, quanto aqueles que têm TDAH e não foram corretamente diagnosticados. Isso é muito importante dizer, porque as pessoas que têm um TDAH geralmente são muito inteligentes, sim, né? E tem uma condição cognitiva, às vezes até um pensamento rápido, né? Um processamento rápido. Então, o que acontece? Muitas vezes, na hora que elas são submetidas a testes laboratoriais, que a gente diz, né? Que são testes que são feitos em consultórios, ela consegue dar conta daquilo porque ela cria estratégias, principalmente se forem adultos ou jovens, eles já criaram estratégias para dar conta das falhas atencionais. Então, eles passam nos testes, né? Só que não quer dizer que eles não tenham uma dificuldade em gerenciar esse circuito atencional. Então, essa avaliação é uma avaliação que deve ser feita com muita cautela, porque, inclusive, hoje a gente precisa falar que, infelizmente, né, tem se feito uso indevido das medicações para melhora atencional, como a Ritalina, Concerta, Venvanse, entre outros, e que os jovens, principalmente em época universitária, querem todos tomar porque melhora a atenção e melhora o foco. Mas, né, toda a medicação ela deve ser usada sob supervisão médica e com indicação médica. Então, tudo isso eu acho que são questões que estão muito à tona, né, hoje em dia, e que a gente precisa cuidar, porque justamente esse excesso, às vezes, da medicalização vem por uma necessidade de fazer uma hiperperformance, que a gente fala, né? Quer dizer, é exigido, é esperado do aluno e até mesmo do profissional que ele tenha uma produtividade muito alta e que, às vezes, não está dentro da condição humana e muito menos, às vezes, de uma pessoa que ainda tem que fazer um esforço extra para gerenciar a atenção. Eu acho que esses aspectos a gente deve, assim, ressaltar, porque muitas vezes a gente faz o diagnóstico de TDAH e eles vêm acompanhado, né, com outro quadro que é o de ansiedade, porque é muito comum nós termos vamos dizer, esse correlato, porque principalmente quando eles começam a crescer e sempre as demandas vão ficando mais complexas, a pessoa começa a perceber, e como um bom percentual dos casos com TDAH tem esse nível cognitivo bom ou até superior, eles percebem o que se passa, mas só que eles têm uma frustração, porque muitos falam. Recentemente uma pessoa me falou, eu quero mudar, eu falo que eu vou começar a fazer as coisas, mas eu não consigo. Então, isso vai gerando um nível de frustração e de ansiedade e da própria percepção de si como uma pessoa incapacitada, quando na verdade ela tem muitas habilidades, muitas possibilidades que ficam impactadas pelo transtorno realmente do déficit de atenção e a hiperatividade, ou ainda a gente tem os casos
onde há um agravamento, e é muito comum, das relações sociais, que vamos dizer assim, se transformam em relações penosas, porque as pessoas com TDAH são impulsivas, têm muita dificuldade, muitas vezes, em compartilhar, dificuldades na empatia. Então, os problemas sociais, eles são muito presentes, fazem parte do quadro de TDAH quando a gente analisa vamos dizer assim, o conjunto de dados. E quando você estava falando da intervenção precoce, eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque justamente vai evitar essas comorbidades, né? Porque quando a criança não é diagnosticada, ela vai gerando um acúmulo de dificuldades que vão se sobrepondo, porque ela tem as dificuldades atencionais no primeiro momento, que vão acarretar muitas vezes em dificuldades acadêmicas. Mesmo que a criança ou jovem seja inteligente, às vezes ele começa a ter problemas acadêmicos porque ele tem que fazer retrabalho, né? Então ele leu, ele tem que reler, ele esqueceu da entrega do trabalho. Então é quase que impossível não ter alguma decorrência acadêmica. Então a gente vai ter decorrências que vão se sobrepondo, porque aí quando começam os problemas acadêmicos, a pessoa, como você falou, começa a ter dificuldades na autoestima, ela começa a se reconhecer como incapaz, como incompetente, e muitas vezes ela tem esse feedback do meio, né? Daquelas pessoas que são, às vezes os pais, às vezes os professores, às vezes os próprios alunos que falam, não quero fazer com você, né? Não vou fazer trabalho com você, não, você é burro, não dá. Então, assim, começa a criar problemas que, num primeiro nível, que eram acadêmicos, começa a virar problema social, né? E aí dificuldades sociais. A pessoa começa a não conseguir muitas vezes, participar dos grupos de escola, criança, tudo isso. Aí ela vai começar a ter um impacto maior no mundo emocional. Então aí podem vir comorbidades como ansiedade, como depressão, que é muito comum a gente receber, né, pessoas que têm um TDAH com comorbidades, com depressão e ansiedade associado, porque, claro, a pessoa começa a se ver como incapaz naquela situação. E o outro coadjuvante importante que a gente tem que cuidar na juventude é que esses fatores desadaptativos, eles também são um convite ao mundo das drogas e do álcool, né? Então, a adicção à droga e álcool, ela faz parte desse conjunto de sintomas e de condições de uma pessoa que tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Elas são mais vulneráveis mesmo. São mais vulneráveis e nós, como temos a clínica, já assim de longa data aqui, também recebemos muitos adultos já há muito tempo. Então, o impacto na vida adulta é muito importante. Não, e acho que é importante porque continua o nível de sobreposição de dificuldades, porque quando a pessoa começa a fazer uso de álcool e drogas, desorganiza muito mais esse circuito neural atencional, a pessoa tem mais dificuldades, então, ao invés de melhorar, acaba piorando o quadro. Né? E o que acontece? As demandas do mundo adulto são mais complexas. Eu já tive um exemplo, há muitos anos atrás, de um pai que esqueceu a criança no shopping. E não foi porque ele não amava esse filho, não tinha nenhuma possibilidade, era uma pessoa muito amorosa, mas ele acabou, por uma série de razões, deixando a criança no shopping. Uhum. Então, assim, causa problemas muito sérios, muito familiares, graves, inclusive. Familiares, né? Então a pessoa não consegue ter uma vida em que ela tenha um propósito que ela consiga atingir. Os propósitos que ela vai se colocando são quase inatingíveis. Então, e para ela são realmente inatingíveis, porque ela não consegue ter uma condição básica, né, que eu acho que interfere muito nos casos de TDAH, que é a organização, a sequência das ações para atingir uma meta, começo, meio e fim. Eles abrem muitas janelinhas, vamos dizer que nem o Windows, e as janelinhas vão ficando abertas e não conseguem fechar as janelinhas. Então,
vamos dizer, esse percurso, né, que é ligado a uma alteração do neurodesenvolvimento, ele leva essas pessoas a uma frustração muito grande, pouca capacidade de sentirem-se realizadas e de bem consigo mesmas, né? Então, é importantíssimo que se faça um bom diagnóstico, que se faça uma intervenção adequada para trabalhar a pessoa na sua totalidade, porque vocês vejam, não é para trabalhar, a questão não é o déficit de atenção, são todas as decorrências do déficit de atenção que impactam a pessoa no seu conjunto de vida e na sua percepção de realização, que não consegue dar conta vamos dizer, das atividades até do cotidiano.